Veja no ICL Notícias, segunda edição. STF de volta ao trabalho. Supremo retoma atividades com expectativa de denúncia da PGR contra Bolsonaro nos próximos dias. E na Câmara, Hugo Mota promete discutir em breve a anistia para golpistas. Trégua na guerra comercial de Trump. Presidente do México, Claudia Sheinbaum, anuncia acordo para suspender taxações dos Estados Unidos por um mês. O Canadá contra-ataca. Província de Ontário suspende negócios com Elon Musk e anuncia que não fará contratos com empresas americanas até que as tarifas de Trump sejam removidas. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Olha, o STF retomou os trabalhos hoje em meio à expectativa do PGR, do Paulo Gonet, para que ele apresente a denúncia contra Jair Bolsonaro. E a gente vai conversar sobre este assunto e também vamos falar dos desdobramentos das eleições para as presidências da Câmara e também do Senado. Lá fora, México e Canadá reagiram às tarifas de Donald Trump. Enquanto os mexicanos negociaram uma trégua, nessa guerra comercial, o Canadá começou a boicotar os produtos estadunidenses. Lembrando que toda a nossa programação, que começa cedinho, às 7 da manhã no Desperta e vem até o N2, é transmitida pela Pop TV no Rio Grande do Sul. E o ICL Notícias, segunda edição, também está no ar, no canal A Voz Trabalhadora, no YouTube. Rodrigo Viana, boa noite, seja bem-vindo de volta. Boa que noite. Pele boa, hein? O cara tá renovado. Peguei um sol enquanto a América do Norte ruía, né? Eu fico pensando, sabe o quê? Lembra daquela frase? Imagine na Copa. Imagine na Copa, porque estão prevendo uma Copa do Mundo aí o ano que vem. Estados Unidos, México e Canadá. É a Copa do Tarifaço. É a Copa do Tarifaço. A Copa da guerra comercial, né? Vai ser uma loucura. Vamos fazer uma... a ideia é vamos unificar 3 países, que bonito, né? Só que estão no meio de uma confusão tremenda, né? Pois é. Eu acho que a FIFA não contava com isso, viu? De jeito nenhum. Desarticula geral. Vai ser um climão. Vai ser um climão. Imagine na Copa. Imagina na Copa. A frase que a gente ouvia aqui. Ali, hein, gritando. Meu Deus do céu. Hino nacional tocando. Vamos aguardar. Não, vai dar confusão até para que preço cobra no ingresso aqui, acolá, porque cada país vai ser um universo à parte ali. O Trump vai dizer, olha, quem for assistir jogo no Canadá não entra nos Estados Unidos para ver jogo nos Estados Unidos. Se esse maluco não chegar ao ponto de desmarcar a Copa lá. Desmarca. E o Lula podia aproveitar e falar, olha, se quiserem, o Brasil tem aqui estádios prontinhos, a gente faz a Copa aqui no Brasil. No padrão FIFA, inclusive. Padrão Traz ali para Manaus, que é perto. Fazemos aqui no Brasil a Copa de novo, vai. Aí, enfim, seria uma chance boa para mostrar a diferença. O Trump provocando confusão, né? Isso vai resvalar para o futebol, com certeza. Com certeza. Aí esse é o menor dos problemas, né? A essa altura do campeonato. Vamos aguardar aí a Copa do Mundo e, na verdade, tem tanta água para passar debaixo dessa ponte, porque o homem não para, né? Isso aconteceu no domingo à noite, né? As tarifas para o Canadá e para o México. Domingo à noite. Assim, agora ele está também... Não hora mais para nada. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso com o Jamil Chad, né? Nosso especialista que está lá nos Estados Unidos. Mas também o Trump está num esquema de bate e assopra, né? Morde e assopra. Ameaça, depois retira. Você viu que com a Colômbia ele fez isso, agora com o México já negociou com a presidenta do México, respondeu e prontamente ele suspendeu as tarifas. Ele precisa dar uma resposta rápida para o povo que votou nele, querendo tarifa, querendo proteção da indústria dos Estados Unidos.
mas também está disposto a faz um gesto e volta atrás, né? E aí com isso ocupa o noticiário o tempo todo também, né, Chico? Ele que manda na tal da narrativa, como a direita diz, né? Todo dia tem que ter uma extravagância. Essa é a pisada, esse é o tom. Todo dia tem uma. E pleno domingo vem tarifaço, vem qualquer coisa, porque é o que vai mantê-lo na história o tempo inteiro. Ocupa espaço, nem que recue, mas é ter uma bomba diária. É verdade. Agora a China ficou quietinha, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Não reagiu. Não, a China está assistindo a isso, quer dizer, é um momento de decadência do Império dos Estados Unidos, né? Do Império Americano, como dizia o filme, né? Dos anos 90, decadência do Império Americano. Então, para a China, essa decadência e a guerra que se trava dentro do bloco ocidental, para a China é ótimo. A Europa, o Canadá se desentendendo com os Estados Unidos, significa que o bloco do lado Atlântico está se desfazendo e a China ganha ainda mais força para levar o núcleo da economia mundial lá para o Pacífico, né? Então é um momento muito turbulento, muito perigoso para o mundo inteiro. Você falou das extravagâncias, né? Todo dia é uma extravagância. Eu ia propor que a gente começasse falando de um personagem que é mais discreto, não é dado a tantas extravagâncias, mas é um personagem super importante e está ditando o ritmo da política aqui no Brasil, né? Quem é ele? É o tal de Gilberto Kassab. Conhece? Conhece? Bastante. E eu sei que vocês fizeram aí uma gravação especial também sobre o Gilberto Kassab. Sobre esse personagem, né? Mostrando, porque fala-se muito do Kassab, pouca gente entende quem é esse enigma e tal. E é bom a gente, cada dia, mostrar para a nossa comunidade quem é, né? Posso fazer a propaganda, então? O que faz? Por favor, já no embalo. Em detalhes, amanhã vamos falar sobre Gilberto Kassab, para a gente conhecer esse político aí, esse grande articulador que atua fortemente nos bastidores. Amanhã, logo depois do ICL Notícias, primeira edição. Vendi o peixe. Boa, fez o jabá. Então, só para deixar claro, é a Roberta conversando com o Chico no Em Detalhes. É sobre o Gilberto Kassab e a pauta central. Mas eu queria falar do Gilberto Kassab hoje aqui no começo do ICL Notícias, segunda edição, porque na semana passada ele promoveu um ataque e ele é discreto. Então, quando ele faz isso, é porque foi calculado, não é por acaso, não é que escapou, ele não é o Ciro Gomes, né, que escapa, fala demais, depois se arrepende. O Kassab fez um ataque frontal ao Fernando Haddad e ao governo Lula, na semana passada. Disse que o Haddad era um ministro da Fazenda fraco e disse que o Lula, desse jeito, ia perder a eleição em 2026. Deu a impressão de que queria colocar um pé para fora desta grande frente, né? O PSD, o partido do Kassab, está no governo do Lula. O que ele queria com essas frases? Será que já é um indicativo de que ele vai saltar do governo e vai se preparar para montar a candidatura do Tarcísio para presidente já em 2026? Então, teve o ataque ao Haddad e hoje uma declaração contraditória. Veja, se o objetivo dele atacando o Haddad fosse, né, o Kassab atacando o Haddad, vamos preparar já o terreno para o Tarcísio ser o nosso candidato a presidente em 2026, será que era isso? Parece que não era, porque olha a frase que o Kassab soltou no dia de hoje, está aqui na coluna, está no Metrópolis, no site Metrópolis, ele anunciando o seguinte, ele diz a aliados que não deixará o Tarcísio cometer o mesmo erro de João Dória. O que quer dizer isso? Então vamos entender. Olha como o Kassab joga assim com sutileza, né? Ataca o governo do PT de um lado, do outro diz, Tarcísio não sai do governo de São Paulo para ser candidato a presidente já em 2026. Não vou deixar. O erro do Dória, o Kassab diz, teria sido esse, né? O Dória se elege para um primeiro mandato de governador e durante o mandato já começa afoito, né? Quero ser candidato a presidente. E aí fica sem nada, nem candidato à reeleição a governador, nem sai a presidente. O Kassab está dizendo, não, o Tarcísio fica no governo de São Paulo. Vejam, parece contraditório, né? Ele ataca o governo do PT, mas então ele não quer lançar o Tarcísio presidente, ele quer que o Tarcísio permaneça no governo de São Paulo e que se candidate à reeleição? É isso mesmo. O objetivo é o seguinte, daqui a pouco o Chico Sá vai trazer mais bastidores dessa grande construção aí que o Kassab está tentando montar. Ele prefere o Tarcísio candidato à reeleição em São Paulo com um detalhezinho. Quem seria o vice do Tarcísio na reeleição para governador? O próprio, Gilberto Kassab. Então o Tarcísio, que já é governador de São Paulo, sairia para um segundo mandato e tem grande chance de reeleição em São Paulo, pelo que a gente acompanha. O Kassab ficaria de vice do Tarcísio e em 2030, aí sim, o Tarcísio se lança presidente e deixa o governo nos últimos 8 meses na mão do Kassab. O que ele já fez em São Paulo na prefeitura com o Serra. Ele repetiria o roteiro.
Esse é o roteiro do Kassab. Ah, mas e para que ele está atacando o Haddad e o Lula, então? Ele não precisava, né? Podia fazer isso em silêncio. Por quê? Para fazer esse movimento e se cacifar como vice do Tarcísio, ele precisa se apresentar como um antipetista mais estridente. Ele tem uma imagem muito assim no meio do caminho, o Kassab. A direita acha que ele, no fundo, tem um pé em cada canoa. E tem, né? E tem um pé em cada canoa. Então, ele, ao atacar o Haddad e o Lula, ele está fazendo um movimento um pouco arriscado, eu diria, mas calculado, que é, eu me apresento mais à direita, porque assim eu me cacifo para ser o vice de um governador de direita, bolsonarista, que é o Tarcísio. E eu me encaixo nessa chapa e fico ali de vice, e ele é o grande articulador político desse governo de São Paulo, e vai aos poucos construindo o nome dele e o PSD como grande partido antipetista no Brasil para 2030, ocupando o lugar que já foi do PSDB. Aliás, o Kassab, além de ser vice do Tarcísio, ele quer também incorporar o PSDB, fazer uma fusão do PSDB com o PSD. E aí ele ficaria como esse partido de direita, centro-direita, antipetista, e ele poderia virar governador de São Paulo. Mas o Chico tem mais bastidores, né, sobre essa história, né, Chico? Por que tem... Ele parece que tem uma questão pessoal também com o Haddad, além de toda essa leitura política que a gente traz aí, não é? Em relação ao Lula, eu creio que seja ter mais espaço no governo. Pegar mais orçamento, nomear mais políticos do PSD para a máquina federal, para o ministério. A gente está à beira de uma reforma ministerial, então ele quer ocupar mais espaço. Agora, em relação ao Haddad, é uma coisa pessoal. Há uma herança aí maldita entre os dois que vem da eleição de 2012. Quando o Haddad virou prefeito de São Paulo. Quando o Haddad vira prefeito de São Paulo, batendo o Kassab. E o grupo do Serra e o PSDB, toda essa máquina, à época, comandada pelo Kassab e pelo Serra. Porque o Haddad entra, não é que tenha feito um caça às bruxas, como se diz em política, mas deu uma chacoalhada no grupo do Kassab dentro da prefeitura. Com investigações muito sérias, por exemplo, em relação à máfia do ISS. Da fiscalização, né? E pegou coisa braba, né? Não pegou o irmão do Rodrigo Garcia? O irmão do Rodrigo Garcia, que era aliadíssimo à época. Depois o Kassab tem umas intrigas também com o Rodrigo Garcia, mas à época eram muito aliados. Desmontou o esquema do Kassab na prefeitura. O irmão do Rodrigo Garcia vai para a cadeia. Era uma rede instalada dentro da prefeitura infinitamente mafiosa, ligada ao imposto sobre serviços, que é a mina de ouro de uma prefeitura. Então, ficou... embora a gente diz assim, o Kassab com mágoa, porque ele é tão animal político, num certo sentido, que ele nem é muito de guardar mágoa ou guardar essas coisas. Mas ficou uma nódoazinha aí do passado dos dois, e ela volta, vez por outra, em algumas frases em relação ao Haddad. E não foi só do ISS, mexeu com muita questão de obras, muitas obras, como um túnel da Avenida Roberto Marinho, que tinha OAS no meio. Inspeção, né? Tinha inspeção veicular. Tinha muita gente ligada a financiamento de campanha da turma do Kassab, do PSDB. Então, não pegou bem, assanhou, balançou o coreto ali, fez uma confusão danada no mundo do Kassab, e ele não, evidentemente, mesmo sendo um político muito frio, guardou um pouco dessa história. Dizem também, Roberta, que o Kassab queria indicar o vice na chapa do Lula. Quando o Lula se candidata em 2022, com essa ideia de frente ampla, o Kassab falou, eu indico, quem sabe ele mesmo poderia ser o vice. Ele tinha essa ideia. O Haddad rapidamente desmontou essa ideia e sugeriu o nome do Alckmin, que era um nome muito mais confiável do que o Kassab, que podia repetir um Temer aí na história, se fosse o vice do Lula, né? O Haddad com o Gabriel Chalita, eles fazem essa operação Alckmin, né? Eles fazem a operação Alckmin e aí afastam um pouquinho o Kassab do centro do poder federal. Então, tudo isso está na conta. Quando o Kassab olha para o Haddad, ele vê não apenas o ministro da Fazenda, mas o personagem que desmontou os esquemas kassabistas na Prefeitura de São Paulo e que impediu que o Kassab fosse o vice do Lula ou indicasse o vice
pro Lula. Agora, essa manobra que ele está fazendo de atacar o governo e o próprio Haddad, fez na semana passada, né, tem um certo risco, né, também. É uma manobra calculada, mas tem um certo risco porque o Lula vai começar a priorizar, né, na hora de articular com a direita, outros canais. Se o Kassab chega na mídia e fala o Lula perde a eleição, não quero o Lula, critica frontalmente o Haddad, o Lula vai olhar e falar, bom, é claro, ele está fazendo isso porque ele quer mais ministério, ele está batendo para ganhar vantagem. Mas o Lula tem outras maneiras, tem o MDB, tem outras máquinas aí, outras legendas da direita que podem cumprir esse papel que o Kassab eventualmente estava cumprindo. E também ele tem uma complicação junto ao bolsonarismo, não é tão simples ele virar o vice do Não, o Bolsonaro até o momento detesta. Detesta o Kassab, ele não é confiável. Então ele é um personagem que tem essa fama de ser um grande mestre da política, porque põe um pé em cada canoa, mas todo mundo desconfia dele. Sim, a direita eleger 888 prefeitos. É poderoso. É muita coisa. A gente tem que olhar para ele como alguém central na política. E aqui em São Paulo, o que ele faz com o governo do Tarcísio, ele é quase o governo do Tarcísio, por exemplo, em relação ao interior do Estado. Quem conversa com o prefeito é o Kassab. Quem atende prefeito é o Kassab. Quem localiza verba no orçamento e faz o agrado político ali às prefeituras é o Kassab. Ele que tem o mapa, o caderninho lá, prefeito a prefeito, conversa com todos eles, atende telefone. É um político meio moda antiga nesse sentido. Poderosíssimo no Estado de São Paulo. Se ele quiser ser vice, ele não vai encontrar obstáculo algum. A prefeitada o banca com força. Com força e para valer. Agora, o que chama a atenção também é que esse ataque do Kassab ao governo federal veio no momento em que o Lula estava amargando 2 meses, né, apanhando. Primeiro apanhou do mercado financeiro, a questão do dólar no final do ano passado, aquela turbulência, o governo não fez o ajuste fiscal como deveria, etc, etc. Depois veio a questão do PIX. Vira o ano e vem a questão do PIX. Foram 2 meses de noticiário ferrenho e vem o Kassab, supostamente um aliado que tem ministérios, e dá uma pancada a mais. Então, me dá a impressão, havia e há uma tentativa da direita liberal de enfraquecer o Lula, seja para inviabilizar a candidatura dele, seja para, se for candidato, o Lula vai ter que se ajoelhar e fazer mais acordos ainda do que você fez em 2022, Roberta. Você ia falar sobre isso? Não, eu ia falar que essa fala do Kassab aconteceu entre 2 pesquisas, né? A primeira pesquisa foi que saiu o índice de reprovação do governo Lula, principalmente no Nordeste, tinha subido. Tem a fala do Kassab e sai a mesma pesquisa, Genial Quest, depois, que diz que Lula venceria em qualquer hipótese contra qualquer adversário. Fiquei pensando, será que também não foi um pouco antecipada essa fala? Porque logo depois veio a pesquisa. Veio a pesquisa. Sabe? E eu acho que estavam esperando nessa pesquisa o Lula mais fraco. E aí eu vou voltar aqui para o telão, porque é impressionante. Depois de 2 meses de pancadaria, o governo, de fato, a popularidade sofreu aí um abalo, tem a questão dos preços da comida, etc, etc, etc. Aí vem pesquisa Quest, pesquisa eleitoral. Em 2026, em quem você votaria? E aí está até no nosso destaque, né, na nossa chamada da transmissão de hoje. O Lula ganharia de qualquer adversário de extrema-direita, segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Vamos colocar aqui na tela? A Quest fez cenários de segundo turno. Curiosamente, o adversário mais complicado para o Lula é o Gustavo Lima, o cantor sertanejo, o homem do estilo greco-goiano, né? Tem aquela mansão greco-goiana, vinculado às betes e tal. Lula, num segundo turno. Olha como o cenário é complicado no Brasil. Lula, 41%, Gustavo Lima, 35%. Então, Lula ganha do Gustavo Lima, que é muito popular por ser cantor, mas enfim, está aí com o nome testado nas pesquisas. Eduardo Bolsonaro, aí Lula, 44%, Eduardo Bolsonaro, 34%. 10 pontos de vantagem num eventual segundo turno. Contra o Pablo Marçal, o mesmo cenário, olha, 44%, 34%. Acho que nós temos outros aqui, não temos do segundo turno? Vamos colocar os próximos aqui. Contra o Tarcísio, 43% Lula, 34% o Tarcísio, o atual governador de São Paulo. Contra o Romeu Zema, 45% Lula, 28% o Romeu Zema. Contra o Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, 45% Lula, 26% o Ronaldo Caiado. A gente percebe que o Lula está num patamar muito, né, confortável, muito parecido, seja qual for o adversário. Está ali por volta de 42, 43, 45, um pouquinho para cima, um pouco para baixo.
né? Esse é o cenário que favorece o Lula. Você veja que o Tarcísio tomar essa decisão também de ser candidato a presidente, ele corre um risco danado, né? Mesmo com o Lula, com todas as dificuldades, vai enfrentar o Lula na hora do vamos ver, o cenário não é fácil. Ele vai largar uma provável reeleição garantida em São Paulo para uma disputa que ninguém sabe como pode terminar em 2026 e para a qual hoje o Lula é favorito, pelos números que estão aí, né, Chico? Sim. E o Tarcísio tem esse rolo dentro do bolsonarismo. Até agora, o Bolsonaro não abre mão. O candidato seria um dos filhos ou a mulher, até o final da campanha, até ele sentir medo que não vai dar para ele. O Tarcísio teria muita dificuldade para ser candidato. Pois é, se ele se lançar agora, Roberta, ele precisa se lançar atropelando o Bolsonaro. Atropelando o Bolsonaro. E aí ele não unifica a extrema-direita. O Tarcísio é um candidato forte porque ele poderia unificar a extrema-direita bolsonarista de onde ele vem, os liberais, os chamados liberais e a turma do dinheiro, a Faria Lima, o mercado e é parte da grande imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele unificaria essa turma toda. E uma direita tradicional também votaria nele. É um Bolsonaro assim, com modos um pouquinho melhores do que o Bolsonaro, não fala tanta asneira, supostamente, em relação ao Bolsonaro. E é até mais perigoso por causa disso do que o Bolsonaro. Mas para unificar, ele precisa ter o voto bolsonarista. E se o Bolsonaro não sentir firmeza, achar que ele é traidor, o Bolsonaro lança um dos filhos e o Tarcísio ficaria, né, pendurado na brocha. Divide com ele e ele fica meio Dória. Fica meio Dória. O Kassab está certo. Então o Kassab está certo. Tem um risco grande nessa operação de uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas. Agora, quem é que pode ser candidato? Que não tem também outro caminho. O Ronaldo Caiado. Por quê? Já está no segundo mandato lá em Goiás. O Tarcísio pode ser candidato à reeleição. O Caiado não. Já está no segundo mandato. Pode sair candidato mesmo que perca para fixar o nome nacionalmente. O Ratinho Júnior, que nem aparece aqui, né? Nem aparece nessas sondagens, mas ele está no segundo mandato como governador do Paraná e o Kassab quer lançar o Ratinho Júnior para presidente de qualquer jeito agora em 2026. Então, é um cenário de divisão na direita. Essa divisão favorece o Lula e, com isso, o atual presidente, apesar das dificuldades na economia nessas últimas semanas, no final do ano passado e começo desse ano, aparece em primeiro em todos os cenários de segundo turno. Ninguém parece com força para desbancar o Lula. Aqui está o Ratinho Júnior, que pode ser o nome do PSD do Kassab para presidente em 2026. Porque na operação do Kassab também tem isso. Se ele quer parecer assim mais para o lado da direita, mas manter um pé assim como uma terceira via, ele lança o Ratinho. E aí deixa o Lula, Ratinho, vai ter um nome da direita ou vários nomes da extrema-direita e ele fica ali e se constrói como uma alternativa para 2030. Essa é a operação que está em campo agora. No primeiro turno, a Genial Quest, a gente trouxe aqui os cenários de segundo turno. Eles fizeram um cenário de primeiro turno, como é que seria? Vamos dar uma olhada, só para ter uma ideia, como é que estaria o patamar do Lula no primeiro turno, se a eleição... não, aqui é conhecimento e rejeição. Podemos ir para o outro gráfico, depois a gente volta nesse, pessoal? O seguinte, isso mesmo, esse aqui, ó. O Lula, num primeiro turno, se tivesse que enfrentar várias candidaturas de direita, olha só, Lula, 30%. Tarcísio, 13%, fica muito atrás. Gustavo Lima, 12%. Pablo Marçal, 11%. Ainda tem o Pablo Marçal, que é um franco-atirador total. Então, para dividir mais ainda. Para dividir mais. O Ciro Gomes, tem aqui 9%, 10% em outro cenário. Então, o Lula, se o adversário for o Tarcísio, tem 30%. Se o Tarcísio não estiver em campo e tiver outros adversários aqui, vai para 28%, 32%, 33%. Então o Lula, num primeiro turno, sai de um patamar de 30%. Parece ser uma espécie de piso daquele voto mais duro, que é lulista até o fim e vai com ele até o fim. E está com ele desde o primeiro turno. Num segundo turno, aí ele pode avançar para um cenário de 42%, 45%, muito parecido com o que nós vimos em 2022, né, gente? Então está parecido, o cenário está parecido. A diferença é que não tem o nome do Bolsonaro, que unifica. Então, tem uma pulverização na direita e na extrema-direita. E podemos voltar para aquele outro gráfico da Genial Quest, que mostra o conhecimento em relação aos candidatos, rejeição e tal. Reparem que o Lula está com uma rejeição alta, 49% de rejeição. O vermelho é conhece e não votaria, portanto é rejeição, 49%. Conhece e votaria, 47%. É um empate aqui, né? A rejeição do Lula não é baixa, mas repare que o Bolsonaro tem rejeição maior, 53%. O Eduardo Bolsonaro, 55%.
Então, eu diria que hoje o bolsonarismo duro, o Jair e Eduardo, tem uma rejeição ligeiramente maior do que o Lula, né? O cenário é parecido, de novo, com 2022. Essa dificuldade. E um candidato de uma direita que não fosse visto tão como bolsonarista puro, como o Tarcísio, sai de um patamar baixo de conhece e votaria, né? Tem uma rejeição também muito mais baixa, o Tarcísio tem só 32 de rejeição e tem um desconhecimento grande. Ele tem um potencial, ele poderia avançar ao longo da campanha, mas é um risco. E é uma candidatura com um risco grande. Como disse o Kassab, virá um João Dória no meio do caminho, Roberta. Agora, Rodrigo, olha só, Fernando Haddad tem 56% de rejeição. É o mais rejeitado entre todos os candidatos. É o mais rejeitado, significa que a operação de ataque à economia funcionou. Funcionou. Ele Colou no Haddad o meme aí da taxas, vem blusinha e etc. Colou, a oposição conseguiu colar no Haddad, mesmo com todos os números importantíssimos para a economia, na macroeconomia, números espetaculares. A oposição foi lá e carimbou. O que cria uma dificuldade para o Lula, se o Lula não for candidato, não fosse, acho que ele vai ser. O segundo nome no PT é o Haddad. É um nome que sai nesse momento, no início de 2025, com grande dificuldade, como você observou, né, Roberta? Pois é. É um momento complicado ali para ele, enfim. É um momento em que o governo tenta retomar a iniciativa política e de comunicação, né? Nos últimos dias também teve um fato novo aí, né? Essa guerra dos bonezinhos aí aparecendo, né? Pois é, né? Temos o nosso bonezinho azul também. Bonezinho, o Brasil é dos brasileiros, não é isso? Golaço. É a guerra dos bonés. Né? Aí é o Sidônio jogando na frente, para a oposição comendo poeira e correndo atrás. Você lança um boné, vira assunto 2 dias, tem que ter um por dia. Assim como o Trump tem na questão do apocalipse, do fim do mundo, o governo Lula tem que ter um assunto por dia. Tem que acordar com o assunto. Não dá para acordar mais tomando café com pão sem manteiga, não. Tem que ter assunto. Tem que azeitar a parada. A gente tem a imagem, os ministros e senadores ligados ao governo, com o bonezinho azul. Eu acho que nós temos a imagem e temos o Alexandre Padilha explicando como é que surgiu a ideia. É o boné azul Brasil para os brasileiros. Vamos ver. Vamos lá. Tô agoniado vendo esses caras usando o boné de outro presidente da República. Bota um boné aí do Brasil, tudo. E aí eu falei pra ele, eu vou ter essa ideia de a gente colocar no dia da reabertura do Congresso. Eu não sou Bolsonaro, eu pedi pro Sidônio falar uma frase. Ô Sidônio, pensa uma frase aí, tá certo? Seguindo aqui o nosso novo ministro da Comunicação, que é um craque na comunicação. Então o Brasil dos brasileiros, isso aqui é orgulho do Brasil. Até ficou meio encoberto assim pela nossa tarja, né? Mas acho que deu para ver ali no finalzinho. Deu. O Brasil é dos brasileiros. Esse vídeo completo, Roberta e Chico, ele explica, o Padilha, que foi um eleitor, um apoiador dele, da Zona Sul de São Paulo, da periferia, que chegou para ele e falou: ô Padilha, vocês têm que fazer um boné para ser o contra essa história do boné do Trump, porque os brasileiros estão usando o Make America Great Again. Vamos fazer o boné nosso. Aí foi um rapaz aqui da periferia de São Paulo, o Padilha falou, boa ideia. Pediu para o Sidônio a frase e colocaram essa aí. Apareceu um monte de ministro, senador agora com o bonezinho. Randolfo Rodrigues, todo mundo lá de bonezinho azul. Interessante. E forçou a oposição a ficar rebatendo o tempo inteiro. Olha lá o boné. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é dos brasileiros, que surgiu assim então, né, com esse diálogo com a base aqui, que fica vendo a direita tomar a iniciativa. E eu achei interessante que é um boné azul, né? Então tira aquela coisa. É meio a segunda camisa da seleção, isso, que é azul, sai da amarela, né? Que é da amarela golpista ali, vai para outra cor. Mas no momento em que o complexo de vira-lata vai nas alturas, né? Com esse amor ao Trump, amor aos Estados Unidos, vem numa hora perfeita. Olha, quem é patriota aqui nessa parada? Quem ama o Brasil? Sabe, vocês estão de joelhos pro Trump. E incomodou, hein? O Eduardo Bolsonaro fez um post respondendo esse boné. Não gostou porque eles acharam que eles são os donos da história, né? E agora tem jogo aí, eu achei interessante. E aí a extrema-direita já fez a tréplica, teve a tréplica do boné, Roberta, você viu? Eu vi a tréplica do boné. A tréplica está aí também, é comida barata novamente, vote Bolsonaro. Quer dizer, fake news, né? Porque não tinha comida barata com o Bolsonaro. Comida barata, o que eu lembro de muito forte era a fila do osso.
Só se for fila do outro. Podia fazer agora, teve a tréplica, fazer mais um. Comida barata, só se for fila do osso. Porque a única coisa que eu vi em relação à alimentação, em relação à comida, em relação a matar a fome no Brasil, a única coisa que eu vi com Paulo Guedes e Jair Bolsonaro foi a fila do osso, em pleno mundo do agronegócio, que foi em Cuiabá. Pois é. Então é isso. Então a guerra dos bonés está estabelecida. Hoje no Congresso, no fim de semana, né, na posse dos novos presidentes da Câmara e do Senado, teve essa guerra dos bonezinhos, mas já antecipando, né? A guerra eleitoral está antecipada, né? Começou muito cedo, né? Começou super cedo, até por esse clima dos Estados Unidos. O Trump incendiou, né, o cenário. Né? E você viu a direita, os donos do dinheiro, quem manda no país no sentido de posse, latifúndio, mercado financeiro, eles contavam até uns 6 meses atrás com uma candidatura do Tarcísio fácil e sem esses empecilhos que a gente vê hoje, que é, por exemplo, como colocar uma candidatura sem contar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai para o pau. Se o Tarcísio sai, ele quer impor essa candidatura de um dos filhos até a última hora. Então não contava com essa possibilidade. Achava que estava fácil. Temos o Tarcísio e vamos com ele. Tanto que o Tarcísio, ele apressa a agenda neoliberal, vendendo tudo que São Paulo tem, né? Vendendo tudo. Água, os trens do metrô, o negócio é vender tudo. Mas a candidatura que agora se põe com complicações imensas. A começar de não ter o bolsonarismo com ela. Que o Bolsonaro vai insistir até o fim. Não, a batalha é para que eu seja o candidato, né? Que precisa do meu sobrenome. Na verdade, a gente já entendeu que esse sobrenome não é tão necessário assim, né? Sim. A As direita... eleições municipais deixaram isso muito claro, principalmente aqui em São Paulo. Verdade. Exatamente. Vamos para Brasília? Por favor. Vamos nessa, porque hoje foi a abertura do ano judiciário no STF com uma sessão solene. Estavam lá os ministros do STF, o presidente Lula, Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, que é o novo presidente do Senado, e também o procurador-geral da República, o Paulo Gonet. A Carolina Brígido acompanhou tudo de perto e vai contar pra gente agora como é que foi. Oi, Carol, boa noite para você. Boa noite, Roberta. Boa noite, meninos. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem, Carol. Tá bom. Carol. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Boa Vamos noite, nessa, querida. porque pelo visto a grande expectativa, né, é da denúncia contra Jair Bolsonaro e mais 39. Queria saber se na sessão de hoje ventilou aí alguma notícia de quando ela sai e também de que maneira será oferecida essa denúncia. Olha, Roberta, na verdade, a sessão teve esses discursos, né, durante a sessão, teve discurso do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, teve discurso também do Paulo Gonet. E a gente que estava ali assistindo, a gente tinha uma expectativa de que fosse dado algum recado nesse sentido, alguma dica, né, porque todo mundo quer saber, na verdade, o que vai acontecer em relação a denúncias contra todas essas autoridades, Jair Bolsonaro, inclusive. Mas olha, nada. Os discursos foram bastante institucionais, só que a última frase do Gonet no discurso eu achei um pouco premonitória. Ele diz o seguinte: assim como esta corte, também a PGR, a Procuradoria-Geral da República, está pronta para cumprir o seu papel. E também falou durante o discurso, Gonet, que ia tratar com rigor as questões importantes ao longo do semestre. Ou seja, para bom entendedor, deu para ver ali que tinha um recado. Então, assim, vai ser um semestre com emoção, na verdade, porque essas denúncias vão chegar. São 40 indiciados lá naquele inquérito da Polícia Federal que investigou essa trama golpista que teve no Brasil. Entre esses indiciados está Jair Bolsonaro, está a cúpula das Forças Armadas, estão autoridades que também eram militares. Então, não tem como chegar às 40 denúncias de uma vez, porque é importante a gente ponderar. Essas denúncias precisam ser individualizadas. Não vai vir uma denúncia gigante, um catatal de papel, falando de todas as condutas de todas essas pessoas. Elas vão chegar de forma separadas e eu apurei ali com pessoas que
decidem, né, que organizam, porque não são só os ministros que têm informação ali no Supremo. Existe toda uma equipe do STF, de servidores, de assessores, que estão ali para organizar como esses julgamentos vão acontecer. E o que eu apurei foi exatamente isso, que vão chegar levas de denúncias, não vão chegar às 40 de uma vez, vai chegar um pouquinho, depois outro pouquinho, mesmo para dar fluxo, para ir julgando um pouco que chegar, depois julga uma outra fatia. E a denúncia contra Bolsonaro e as principais autoridades do governo passado, elas vão estar logo na primeira leva. Então, a expectativa é que Bolsonaro seja denunciado, sim, no STF ainda neste mês. Essa é a expectativa que tem lá no Supremo. Ô Carolina, bem-vinda mais uma vez aqui ao ICL Notícias segunda edição. Então, você deu uma informação importante. Quem assim estava distraído, vai ser por etapas, por levas, por fatias esta denúncia. A Polícia Federal, quando a gente leu aquele catatal de quase 900 páginas do indiciamento, né, dos 40 personagens, estabelece núcleos. Provavelmente a denúncia viria por núcleos, assim, o núcleo político, então Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, 3 ou 4 ali da liderança. O outro núcleo operacional, a turma daquele grupo de Zap lá que... Os financiadores, outro núcleo, né? É mais ou menos por aí que a gente pode esperar. E o que você já disse aqui, vai ser por etapas e o primeiro grupo vai ser o mais importante, vai ser esse grupo político do Jair Bolsonaro e provavelmente dos generais que estavam ali no comando, não é? É interessante isso, porque na época do relatório da Polícia Federal foi veiculado, né, que tinham vários núcleos, tinha uma divisão das investigações. Eu tive curiosidade de olhar esse relatório de forma pormenorizada e Bolsonaro não participa de nenhum dos núcleos. É como se fosse assim uma pessoa que está ali na carreira solo, né, na trama golpista. Tem um núcleo que é só dos militares que tiveram apoio para concretizar essa tentativa de golpe, né, essa trama golpista, mas Bolsonaro é como se ele estivesse pairando acima de todos os grupos. Ele é mencionado no relatório, claro, ele é indiciado, mas ele não é classificado em um grupo específico. Então eu não acredito que a PGR, ela não vai trabalhar exatamente com o organograma que foi feito ali pela Polícia Federal. Mas sim, pode ser um fio para a PGR seguir. Porque a PGR ela vai incluir outros elementos também contra Bolsonaro nessa denúncia. A denúncia dele vai ser super complexa, porque a PGR deve juntar também a questão das vacinas, outras questões que colaboraram para formar essa convicção de que Bolsonaro participou, sim, dessa tentativa de golpe ali em 2022, que culminou naquela história horrorosa que a gente viu no 8 de janeiro de 23. Vamos dar uma olhadinha no que disse Paulo Gonet no seu discurso. Temos aqui uma arte. Vamos lá. Vou dividir aqui com a nossa audiência. Ele disse o seguinte, olha... A oportunidade é adequada para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade as tantas competências que lhe confiou o Constituinte, a começar pela que lhe é basilar e que melhor lhe define, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Essa foi a fala de Paulo Gonet. E olha, o tom da sessão, né, solene de hoje no STF foi de defesa da democracia. Vamos dar uma olhadinha no que disse também o ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Não, falou, o discurso está dado aí, né? O Gonet menos, mas o Barroso falou em democracia. Mas, Carol, nesse mesmo momento que abre e reabre STF,
tem essa expectativa da denúncia. Você tem na outra casa, no Congresso, novos ecos de pedido de anistia. O mesmo Hugo Mota, novo presidente da Câmara, que fala, tem ódio e nojo à ditadura, repetindo o Ulisses Guimarães, que eu não entendi nada, como é que saiu daquela boca ali, essa frase do doutor Ulisses. O mesmo Hugo Mota, ali ensaboado, também dá uma certa corda para a bancada bolsonarista de que pode colocar, sim, a anistia para votação. Como é que você acha que vai dar esse jogo? E como é que o Supremo também pode olhar isso? Né? Olhar essa quase ameaça, né? Olha, vocês vão julgar o Bolsonaro, a gente rasga aqui na boa e não vai acontecer nada. Chico, você definiu muito bem, é um jogo, né? Porque as pessoas no Congresso que querem colocar adiante essa votação em relação à anistia às pessoas que participaram ali da tentativa de golpe de 22, isso é um jogo, é uma forma de tentar ameaçar o judiciário, é uma forma de tentar ameaçar as decisões tomadas pelo Supremo, inclusive, né? Ameaçar a validade delas, porque se o Supremo vai condenar essas pessoas, e é a tendência que a gente vê no tribunal até agora, aconteceu isso com executores, vai acontecer isso provavelmente com os idealizadores, com financiadores, então assim, claro que um tribunal que condena alguém não vai deixar passar uma anistia, e uma anistia baseada em fatores meramente políticos. Não tem nada de jurídico ali no Congresso que seja debatido em relação ao 8 de janeiro. É simplesmente um perdão para todo mundo, perdoa todo mundo, abre a porteira e anula-se a decisão do Supremo. Isso é não apenas uma forma, um assinte contra as instituições democráticas, contra o regime que a gente vive hoje, mas também é um assinte contra as atribuições do Supremo, porque é o judiciário quem julga e eventualmente condena. Não dá para o Congresso sair inocentando, de alguma forma, perdoando os crimes que já passaram pelo Supremo e que o Supremo já condenou. Então, assim, discutir anistia antes mesmo do julgamento é uma forma, sim, de passar recibo, que isso é uma moeda política lá dentro do Congresso, mas que não tem nenhuma chance de prosperar na realidade. O Supremo não vai deixar passar uma anistia. A gente viu ali o discurso duro do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e a gente também percebe que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apesar de ser uma pessoa bastante séria, bastante rígida, o discurso dele é totalmente diferente, né? Muito mais institucionalizado. O Barroso fala em ideologias. O Procurador-Geral da República fala em firmeza. Então, assim, ele está... Muitas vezes a gente pensa, ele está demorando, ele não denuncia logo, mas eu aposto que quando essa denúncia vier, ela vai ser forte o suficiente para justificar condenações e para barrar qualquer tipo de tentativa de anistia ali no Supremo Tribunal Federal. E como adiantou o Chico Sá, né, o novo presidente da Câmara, o Hugo Mota, disse que o tema anistia vai ser discutido nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Abre aspas. Esse tema, anistia, é o tema que mais divide a casa hoje. Você tem o PL defendendo que se vote a anistia para as pessoas, para os presos, lá do episódio do 8 de janeiro, e você tem a esquerda, o PT principalmente, defendendo que esse assunto não seja debatido, não seja votado na casa. A pauta de votação da Câmara é feita pelo presidente com a participação dos líderes e, com certeza, esse será um tema que será levado para essas reuniões nos próximos dias. E vamos conduzir com a maior imparcialidade possível. Agora, ele fala em imparcialidade, mas tem um detalhe importante nessa fala, né? Ele chama a tentativa de golpe de o episódio de 8 de janeiro. É uma covardia, né? Aí as palavras dizem muito. É que nem o Toffoli, quando tentou rebatizar o golpe de 64 de movimento. Sim. Movimento militar de 64, querendo dar uma conotação positiva. E episódio assim, foi atravessar a rua, tropecei, foi um episódio. Episódio é da Netflix à noite. 8 episódios. Aqui, foi um golpe, né? Mas é a tentativa dele de ficar de bem com a direita. Mas diz muita coisa. Essa suavizada que ele dá naquela quebradeira, naquele terrorismo golpista,
diz muito sobre o novo comandante da Câmara. E contrasta, né, Carolina, com a fala do Barroso, que fez questão de relembrar. Esta casa foi depredada, incendiada, inundada, porque os caras, né, enfim, jogaram as cadeiras dos ministros para o meio da rua, arrebentaram tudo. Alagada. Ele fez questão de relembrar isso. Então não é episódio, como falou o Hugo Mota. Tentativa de golpe violento. Agora, eu dei uma volta pelas redes sociais do Hugo Mota, aí um pouco antes do sábado, a cobrança gigante dos bolsonaristas. Assim, o ataque ao próprio Hugo Mota é a cada minuto. Pô, seu covarde, não bota a anistia para votar, não falou ainda da anistia. Então, ele está sendo cobrado a valer, a vera. Sim, verdade. Agora, se a gente olhar a situação do Bolsonaro, por exemplo, vocês estavam falando antes no estúdio sobre a questão das pesquisas políticas. Se a gente olhar esse episódio da anistia agora, do julgamento dos golpistas agora, ainda que tenha uma anistia, essa anistia é no âmbito criminal. É bom a gente lembrar que Jair Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Essa anistia que está sendo discutida no Congresso, até agora, por exemplo, não vai chegar até a decisão do TSE de considerar ele inelegível. Então, condenado ou não pelo Supremo Tribunal Federal, ele não pode concorrer em 2026. Vamos ver, claro. Agora, o TSE vai ser comandado em 2026, no ano eleitoral, pelo Cássio Nunes Marques, que vai ser o presidente do tribunal, e o vice-presidente vai ser André Mendonça. São justamente os dois ministros que o Bolsonaro escolheu para o STF. Dentro do TSE, o que os ministros falam é que não existe mais caminho jurídico para se reverter essa decisão de inelegibilidade lá dentro do TSE. Isso vai precisar ser discutido no STF. E no STF não tem nenhum clima para que ele volte a ser elegível pelas vias judiciais. Vamos ver se o Congresso vai inventar também uma anistia a essa imposição da Justiça Eleitoral. E vale lembrar também, né, que o vice-presidente da Câmara é do PL, é o deputado Altineu Cortes, que também tem muito interesse em colocar essa pauta ali, né, para jogo, para votação. O Alcolumbre também falou, né? O novo presidente do Senado também falou, né, Roberta? A gente tem aqui também a frase dele sobre essa questão da anistia, não é isso? Ele gravou um vídeo, né, de uma apresentação no Instagram, né, e disse que uniu, como a gente comentou aqui, a esquerda e a direita, e que é possível atingir consensos. Disse também que criou uma nova ferramenta de busca na internet, o Google. Esse é o Hugo Mota ainda, né? Esse é o Hugo Mota. Vamos ver o que disse o Hugo Mota. Quer saber como a direita e a esquerda caminharam juntas na eleição da Câmara? Assiste aí que eu te conto como foi. E aí, tudo bom? Você também foi no Google ver quem é o Hugo Mota? Olha, nada contra o Google, pode ir lá pesquisar. Mas como agora a gente vai se encontrar aqui nas redes todos os dias, então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Google. Talvez uma coisa só não tenha mudado na minha vida: o meu jeito. Talvez por isso eu tenha conseguido tantos votos para presidir a Câmara. Votos da esquerda, da direita e do centro. Você que vive reclamando que a polarização atrapalha o país, olha aqui para a Câmara. É claro que todo processo tem polêmica, mas polemizar, polarizar, sem paralisar, é possível. É marqueteiro, rapaz. Né? É marqueteiro, rapaz. Esse formato, essa musiquinha de fundo também animada, bem jovial, né? Dá um Google. Ele tem só 35 anos, é um jovem mesmo, de fato, e de direito, né? É um bom produto. A apresentação do produto tá ótima, mas assim, por dentro daquela juventude vem toda essa tradição das famílias nordestinas que comandam a Câmara. O cara é ligado ao Arthur Lira, também uma família super tradicional na política, que não está muito comprometida com a mudança, né? Apesar desse produto muito bem apresentado, dessa jovialidade na pele, né? Um viço que se apresenta, mas não é novo isso, né? Isso é um produto bastante antigo que a gente está bem cansado de ver da Câmara. Muito bom, Carol. Ele é de um clã, né, da Paraíba, desde a avó, não era nem o avô, era a avó que foi prefeita,
Foi até presa a coitada da avó também, mas num episódio lá de umas obras, Ministério Público da Paraíba, acabou levando, teve uma rápida prisão, mas teve. Mas é um velho político, né, na pele de um jovem de 35 anos. É um velho jovem político. É um velho jovem político ao ponto de ter uma obra famosa na cidade de Patos, que é a cidade dele, no sertão da Paraíba, que tem 15 anos, que é um teatro, a construção de um teatro, vai emenda atrás de emenda nesse duto que liga Brasília às províncias, né, levando mares e mares de emendas, milhões e milhões de dinheiro. Essa obra não está pronta até agora. Então é muito tradição daquela péssima política brasileira, que pode aparecer agora embaladinha no TikTok, toda bonitinha, mas o pai é atual prefeito, a indústria das emendas, a indústria desse dinheiro que sangra de Brasília para as províncias e nada é feito. Ou quase nada é feito. É o mesmo produto, só com uma outra embalagem. É o que temos. Agora sim, vamos ver o que disse o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, sobre a anistia. Vamos dar uma olhadinha porque ele falou com a Globo News. Abre aspas. Esse assunto anistia não vai pacificar o Brasil. Se continuarmos revisitando assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, a gente vai passar nos corredores e ver senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando um senador agride um ao outro por causa de uma única agenda, ele não está interessado na agenda do brasileiro. Interessante, né? Quer dizer... O Alcolumbre deu a entender que, assim, pautar a anistia não vai pacificar, ao contrário, vai aumentar o conflito, né? Porque você vai, talvez, explicitar o conflito. Me parece um pouquinho diferente da postura do Hugo Mota. A Carolina pode falar, talvez, melhor sobre isso, apesar do Alcolumbre ter ótimo trânsito com a direita bolsonarista também, né, Sim. Carolina? Não deixa de ter um trânsito bom com os bolsonaristas, não é isso? Tem trânsito bom com todo mundo, esses dois, né? A ideia é negociar com geral, é o que pauta esse tipo de política que é praticada por esses políticos que chegaram agora à presidência da Câmara e à presidência do Senado. Mas esse ponto que o Alcolumbre toca é muito importante, porque ali dentro do Congresso, esse assunto está muito longe de ser pacificado, né? Esse assunto sobre a anistia. Então vai aumentar o conflito interno e mais, vai aumentar o conflito com o Supremo Tribunal Federal, do Congresso com o STF. Será que é interessante agora provocar essa briga? Tem que ver quais os elementos que vão ser colocados agora. Tem um elemento ali que é bastante beligerante, que é um julgamento que o Supremo Tribunal Federal está se preparando para retomar, que é aquele marco civil da internet. É um julgamento que, na prática, vai regular a atividade das plataformas, dos sites, das redes sociais no Brasil. Então, isso, de alguma forma, passa por cima do que o Congresso acredita que seja atribuição exclusiva dele. Então, já vai ter essa bomba do Congresso, do Supremo em direção ao Congresso. Isso pode, sim, fazer com que o Congresso detone algo contra o Supremo e essa anistia seria bem teria esse serviço, né? Teria esse propósito. O problema é o seguinte... É um problema até lógico. Como que você discute o perdão de alguém que ainda não foi julgado? Então, assim, é uma anistia para os executores, aqueles que foram julgados na primeira leva? Será que isso é politicamente importante hoje no Congresso Nacional? Ou será que é mais importante esperar o julgamento de Bolsonaro e de outras ex-autoridades para poder se falar em anistia? E isso, gente, vai acontecer lá para o fim do ano, em uma perspectiva muito otimista, porque os processos no Supremo, os processos no Judiciário brasileiro, por força da legislação, eles não tramitam de uma hora para outra. Existe uma série de coisas que precisam ser feitas, assim, colheita de provas, oitiva de testemunha. Isso não é assim para chegar a denúncia hoje e amanhã já ser o julgamento da ação penal para saber se ele é culpado, inocente, condenar. Isso é lá para o fim do ano. Então, antecipar essa discussão sobre anistia serve só para colocar mais lenha na fogueira nessa briga institucional entre os três poderes que a gente vê aqui em Brasília. Sabe que tem uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que a anistia
vai pacificar o Brasil, né? Vai pacificar a cabeça dele. Exatamente. E aí a gente, né, vê essa fala de Alcolumbre, a gente, enfim, ao mesmo tempo fala, ué, mas anistia, eles não foram nem condenados ainda? Esquisito, né? Como é que vocês querem pautar? Enfim, querem pautar. E é engraçado, né? a gente pensa nessa frase, a anistia vai pacificar o Brasil, era o que se dizia também em 1979, quando passou a lei da anistia mesmo, né, para poder pavimentar a redemocratização do Brasil, e agora a gente está aqui, com esses militares todos que cometeram atrocidades durante a ditadura, o Ministério Público tentando processar e a lei da anistia embarreirando. E Bolsonaro acha que isso é uma forma de pacificação. Sim, claro, naquela época de 79 foi sim uma forma de pacificação, mas hoje em dia que a gente vive num regime democrático, compensa anistiar criminoso? Eu penso que não. De maneira alguma. Está certíssima. Carol Brígido, perfeita. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui no N2. Obrigado, e a gente se encontra aqui pelo ICL. Valeu. Beijo Boa pra você. noite. Boa noite. Até logo. E antes da gente seguir com o ICL segunda edição, eu quero lembrar você que hoje tem Chico Pinheiro entrevista logo depois do ICL segunda edição, às 7h30 da noite. E hoje o Chico Pinheiro entrevista a escritora, roteirista e apresentadora, que também é colunista. Estou falando da Tati Bernardi. Em 2017, a Tati recebeu do Senado Federal o diploma Berta Lutz, que reconhece mulheres que tenham contribuído com a defesa dos direitos femininos no país. Vamos ver um trechinho dessa conversa que tá boa demais. Posso ser muito de esquerda no programa? Posso, Pode, né? mas não é de esquerda, eu quero que você seja você. Eu mesma. Eu fiquei muito triste que o Boulos perdeu. Eu acho que a esquerda ainda precisa melhorar muito a maneira de falar com as pessoas, né? Eu acho que a campanha eu não gosto da campanha que o Boulos fez. Eu acompanhei, assim, via muitas coisas, eu achava... Não gostava, fiquei muito triste que ele perdeu. Ele é uma pessoa que eu gosto muito. Eu também fiquei. Mas eu acho muito triste quando a gente tem que pensar que quando aparece, por exemplo, um Marçal, é tão desesperador que a gente pensa, talvez um Tarcísio seja melhor. Esse tipo de raciocínio... Isso é terrível, né? Me deprime, porque assim, aparece uma coisa tão pior, né? Que você fala, não, se for Marçal e Tarcísio, é torcer para Tarcísio, sabe? Essas coisas assim. Mas o Lula... com derrite. Exato, mas o Lula tem muita força, né? Fez cirurgia, eu já entro em desespero, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o PT tem que preparar quem vem depois do Lula, né? Precisa muito. Bom recorte, né, que a turma escolheu aí da entrevista. Muito bom. Né? E falando, o Lula tem muita força. A gente acabou de mostrar aqui na pesquisa, né? O Lula ganhando de todos ali na extrema-direita, mas um cenário muito difícil de qualquer maneira para o país, né? É verdade. E olha, para você não perder o horário dessa conversa e também saber antecipadamente os próximos convidados, você pode participar do grupo de WhatsApp do programa do Chico. Então é só acessar icl.com.br/Chico. E você vai estar conectado aí e saber antecipadamente os convidados do programa. Lembrando que Chico Pinheiro Entrevista é logo depois do segunda edição, às 7h30 da noite. Tá bom? Vamos para o noticiário internacional, gente? Quentíssimo, né? Porque o presidente Trump recuou, né? E as taxações dos Estados Unidos, né, que ele pretendia fazer sobre o México, foram suspensas por um mês. As conversas entre os dois países levaram a um acordo momentâneo. E esse é um assunto para Jamil Chad, que conversa com a gente diretamente de Nova York. Oi, Jamil. Boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Já vou emendar, tá? A presidenta mexicana conversou com Donald Trump e os dois chegaram a um acordo para interromper a aplicação das taxas, né, das tarifas entre os dois países, mas isso só por um mês. Meus queridos, Roberta, muito boa tarde para vocês todos aí. Olha, não é só o México, acabou de sair a notícia de que o Canadá também fechou o acordo com os Estados Unidos. Ou seja, aquele prazo da meia-noite de hoje, quando entrariam em vigor as tarifas de 25% sobre todos os produtos canadenses, todos os produtos mexicanos, e o Canadá já prometendo, inclusive, retaliação, isso tudo está suspenso por um mês. Tanto com o México, como você citou, como com o Canadá. A notícia saiu agora, acaba de ser anunciada pelo governo canadense. O governo Trump ainda não falou nada, mas ela segue na mesma direção do acordo com o México. Qual é o acordo? Vamos lá tentar colocar isso
aqui eu diria, num pacote de informações. O primeiro deles, tanto México como Canadá concordam em colocar tropas na fronteira, reforçar o número de tropas na fronteira, com adicionais, basicamente, tanto no sul, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, como com os Estados Unidos com o Canadá. 10 mil homens extras na fronteira sul e 10 mil homens extras na fronteira norte, ou seja, 20 mil soldados extras nas duas fronteiras. Segundo Donald Trump, isso é por conta da entrada de drogas no país, nessas duas fronteiras, e também por conta de migração. Não é só isso, os dois países, Canadá e México, fizeram uma série de compromissos, basicamente, com Donald Trump sobre a luta contra cartéis de droga. No caso do Canadá, por exemplo, isso não acontece no México, mas eu acabei de ver a notícia anunciada pelo próprio Justin Trudeau nas redes sociais. Ele também segue a linha de Donald Trump de classificar os cartéis, as organizações criminosas, como grupos terroristas, aquilo que Donald Trump já tinha feito na semana passada. Então, o acordo está feito, é um acordo que vai durar pelo menos um mês, isso pelo menos é o que o Justin Trudeau acabou de anunciar, e durante este mês o que haverá é uma negociação entre México, Canadá e Estados Unidos para se evitar, claro, uma guerra comercial. Donald Trump também anunciou um pouco mais cedo agora que ele também vai conversar com a China para também evitar as tarifas. Ou seja, vamos resumir aqui, a guerra comercial ela não acontece, as tarifas não vão entrar em vigor a partir de terça-feira, a partir de amanhã, isso tudo está suspenso por um mês, mas fica muito claro que Donald Trump vai usar justamente do bullying e da chantagem como armas diplomáticas para, obviamente, fazer com que os seus parceiros, inclusive grandes aliados, como o Canadá, modifiquem ou atendam às suas demandas. Essa é obviamente, uma nova forma de fazer diplomacia. Jamil, a gente pode entender isso como, de certa maneira, uma vitória inicial para o Trump, porque para o público interno, eu acho que ele sai vitorioso, né? Veja, ele ameaça baixar tarifas, o México e o Canadá estrilam, aí fala, não, vamos conversar, e aí chega a um acordo para aumentar, supostamente, a fiscalização nas fronteiras, ele vai dizer, tá vendo? Eu estou evitando que entre os bandidos aqui nos Estados Unidos. A tese dele prevalece, né? A tese dele prevalece, na base do bullying, como você disse, né? Então, na base da pancada, ele consegue impor, e se impor internamente, eu não sei, daqui a pouco vamos fazer pesquisa sobre isso, mas como é que você avalia isso nesse momento? Ele faz o ataque, os países reagem, e depois chega-se a um acordo. Olha, ele já fez isso com a Colômbia, ele já fez isso agora com o México e com o Canadá. Vamos ver como vai ser com a China, que obviamente é uma negociação diferente. Ele faz isso permanentemente com o Panamá e também com a Dinamarca em relação à Groenlândia e, no caso, o Canal do Panamá. Então fica muito claro que essa é a estratégia dele, né? Que não é a de, bom, vamos falar de tarifas, vamos falar de imigração com o Departamento de Imigração, tarifas com o Departamento Comercial, não. Há uma grande mistura, basicamente, de todos esses elementos numa chantagem claríssima, aproveitando-se, sim, da sua posição de poder. Porque, afinal de contas, estamos, sim, falando da maior economia do mundo, ainda sem dúvida nenhuma, com um enorme potencial para chantagear. Então é isso que ele faz. Agora, Rodrigo, só para dar um passo aqui atrás, para a gente colocar isso em perspectiva. Tudo isso que ele fez é ilegal nas regras do comércio. Tudo isso, você não pode, eu me lembro, infelizmente esses cabelos brancos não são não são pintados, né? Não é a neve, obrigado, não é a neve nem reflexo. Eu me lembro nos anos 90, no final dos anos 90, quando o governo democrata americano sugeriu vincular leis trabalhistas com comércio, ou leis ambientais com comércio. E foi uma gritaria, inclusive com vários países, inclusive o nosso, dizendo isso é ilegal, você não pode vincular outros assuntos a comércio, você não pode dizer eu vou elevar a sua tarifa de a minha tarifa de importação contra o seu produto porque você ganhou de mim na Copa do Mundo, ou porque você não lida com... Sabe, você não pode fazer esses cruzamentos, basicamente, de temas. Ele faz de forma impune, porque, claro, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, está absolutamente paralisada há anos, ele pode fazer tudo isso e, claro, acaba obrigando os seus parceiros a seguir a sua linha.
E, Jamil, a ideia do Trump de anexar o Canadá, ele voltou a falar sobre isso no final de semana. Foi suspensa também essa ideia? Essa ideia. Morreu? Pelo menos por enquanto? Excelente pergunta, excelente pergunta. Olha, o fato é o seguinte, e é verdade que isso é parte desse bullying, parte dessa chantagem. Você imagina alguém, vamos dizer assim, não muito simpático ao poder no Ocidente, dizendo que vai anexar um outro país? E que isso seria basicamente lógico dentro da estrutura de poder deles? O que a gente chamaria essa pessoa, né? Do que a gente colocaria? Por enquanto, isso é tratado como, olha, que absurdo, meu Deus do céu, etc. Mas vamos lá, vamos dizer o que é. Isso é um ataque à soberania, isso é absolutamente fora de qualquer padrão diplomático, mas insisto, faz parte dessa nova forma de diplomacia que, é claro, usando todo o seu poder, usando todo o seu peso, passar por cima. Passar por cima não significa só publicamente. O que a gente tem ouvido, acho que vocês comentaram inclusive outro dia também, uma conversa da primeira-ministra da Dinamarca com o Donald Trump, no qual a conversa foi extremamente tensa. Ou seja, isso ele não faz só em público, ele também faz isso nas conversas privadas. Então, Roberto, só para responder, por enquanto a invasão, a anexação do Canadá está suspensa? Está suspensa, certamente. Mas a ameaça, ela cria uma tensão muito grande. Eu, sinceramente, vocês devem ter visto, até o Eduardo Moreira postou também nas redes sociais, o hino americano sendo vaiado pelos canadenses, tanto outro mal-estar sendo gerado entre dois países que, como disse Trudeau no outro dia, no caso do Canadá, fez o luto pelos americanos em tantas e tantas guerras, em tantos e tantos desastres. Pois é, Jamil. E olha, o governo da província de Ontário, né, que é a maior província canadense, ele decidiu cancelar o contrato que tinha com a Starlink, que é a empresa de internet via satélite de Elon Musk. Será que ele também recuou, o governo da província de Ontário, Jamil? Você tem alguma notícia sobre isso? Olha, como o acordo entre Trudeau e o Donald Trump acabou de ser anunciado, vamos esperar aí alguns minutos, talvez, para ver como vai ser a reação do primeiro-ministro de Ontário. A província do Canadá também tem primeiro-ministro. Então, vamos aguardar. O que ele fez, na verdade, não foi só a Starlink, ele fechou toda a possibilidade para que empresas americanas participem de compras governamentais, ou seja, de licitações públicas no estado, na província de Ontário. Ontário é a maior economia do Canadá, enfim, é basicamente o centro da economia do Canadá. E vamos lembrar, licitações públicas, eu acho que todos nós aqui entendemos que isso significa enormes contratos bilionários de construção de estrada, escola, merenda, o que você imaginar aí, que obviamente o governo acaba fornecendo. Então, vamos ver aí nas próximas horas. O fato é que, acho que o Rodrigo tem toda razão em falar que o Trump pode trazer esse tom de vitória na narrativa dele, mas vamos lembrar que o Canadá decidiu peitar, né? Decidiu peitar, inclusive, de uma forma que para alguns pode servir talvez até de exemplo, porque eles colocaram de fato, Rodrigo, uma lista de produtos, iam adiante mesmo com as tarifas e estavam prontos, obviamente, para o impacto econômico que isso teria. Não resta dúvida, é aquela história, né? Eu aplico sanção contra você, você me retalia, eu retalio a retaliação que você teve, ou seja, uma guerra comercial que nós sabemos já, a história mostra isso, que guerras comerciais levam a perdas econômicas substanciais e quem perde, no final das contas, é o consumidor, que paga mais caro, e o trabalhador, obviamente, porque nós não estamos falando aí de perdas para Elon Musk, estamos falando, obviamente, de perdas para o trabalhador. E aquela velha máxima, se for olho por olho, ao final todos ficaremos cegos. Ô, Chico, a gente falava no começo do programa, porque o Jamil Chad lembrou aí da vaia, que aconteceu num jogo de basquete, né, da NBA. Porque o curioso é que nem todo mundo sabe, quem não acompanha, mas os times do Canadá disputam a NBA, né, participam da NBA, e houve uma vaia quando tocou o hino dos Estados Unidos num desses jogos da NBA. E a gente comentava aqui, viu, Jamil, Roberta, Chico, Copa do Mundo. Ah, tem o Ilustra? Então vamos ver aqui o vídeo.
Vamos ver o vídeo do basquete. Tá aí, ó. Acho que nós temos aí já. Vamos lá. Ah, tá aí. É isso, né? É totalmente inédito isso, né, na história. Uma vaia de verdade, não foi? Uma vaia forte. Não foi qualquer coisa. A gente teve também que se junta a uma série de manifestações que você vê no mundo, né? O Grammy ontem, latino também, muitos manifestos contra o Donald Trump. Então, Shakira falou muito bem. Ah, foi a Shakira que falou? Sim. A Shakira, ela homenageou os imigrantes do mundo inteiro, dos Estados Unidos, os irmãos dela e tal. E tem a questão da Copa do Mundo, eu ia chegar nesse ponto. Sim. Copa do Mundo ano que vem. México, Estados Unidos e Canadá. Que clima bom para fazer uma Copa unificada entre três países. Anexa logo os dois, né? E faz a Copa de novo nos Estados Unidos. Eu acho que ninguém nem lembrou disso aí nos Estados Unidos ainda. Lembraram já, Jamil? Acho que foram pegos de surpresa, não? Não, é verdade. Nos Estados Unidos não, mas olha, eu convido vocês a repararem o que Donald Trump tem atrás da mesa dele no Salão Oval. Ele tem a taça da Copa do Mundo, na mesinha atrás dele. Então, todas as vezes que a câmera se foca nele para ele assinar aquelas ordens executivas, né, basicamente decretos, os nossos decretos, logo atrás dele, tem a taça da Copa do Mundo. Vamos também só colocar no contexto aqui o que é essa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo é nos Estados Unidos, com apenas 10% dos jogos no México e só outros 10% no Canadá. Então, 80% da Copa do Mundo do ano que vem acontecerá, basicamente, é uma Copa americana, com uns retalhos ali para os mexicanos e uns retalhos ali para os canadenses, para que eles pudessem se apresentar como uma candidatura unificada à FIFA. A FIFA que, obviamente, está feliz da vida com a existência, obviamente, de um governo forte. Estou sendo irônico aqui, né? Por favor. A gente sabe muito bem como a FIFA adora fazer eventos em locais que ela não tem problema em passar por cima de Constituição e outras coisas, né, Chico? A gente conhece bem, né? Exatamente. No Brasil proibiram até o acarajé na Fonte Nova, para você ter a ideia do tamanho dessa FIFA quando ela chega. Complicado mesmo. Exato. Então, eles se dão muito bem. FIFA e Donald Trump será uma aliança perfeita. Exatamente. Quero ver o jogo, quero ver o hino. Muita água vai rolar até lá e a gente vai ficar de olho aqui. Jamil Chad, né? Vai ficar, imagina, Estados Unidos e México, Estados Unidos e Canadá. Vamos ficar de olho. Jamil, obrigada, viu? Boa noite para você. Até breve. Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, querido. Tudo de bom. E aí tem aquela coisa, né? Futebol e política não se misturam. É claro que cabe, se mistura, né? o tempo não todo. Cabe, não, nesse caso vai ser... Futebol, nem NBA, nem NFL, nada. Vai ser tudo junto e misturado. Exatamente. Vamos chamar agora o Cacai, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, para participar do programa com a gente. Cacai, tá por aí? Boa noite. Opa! Olá! Tudo bem, queridos? Tudo bom, Cacai? Que bom você de volta aqui com a gente. Que alegria, janeiro fugido um pouco aí, mas estou tentando voltar. Estou voltando aos pouquinhos, estou quase chegando. Você faz bem. Cacai, hoje foi dia de abertura, né, do ano judiciário e a grande expectativa é a denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 39 pela tentativa de golpe de Estado. E aí, com a denúncia, né, sendo apresentada, o que acontece depois? Como é que o STF vai trabalhar? Como é que ele entra nessa história? Olha, essa é a pergunta mais importante que existe, né? Porque, na realidade, eu costumo dizer, e tenho escrito muito sobre isso, que nesse momento pré-processual, o Procurador-Geral da República tem mais poder do que o Supremo Tribunal Federal. Ele é mais poderoso do que os 11 ministros do Supremo Tribunal juntos. Basta ver que durante a pandemia os crimes ocorreram à larga, como foi demonstrado pela CPI da pandemia, e o doutor Aras simplesmente não denunciou o Bolsonaro e processo nenhum aconteceu. Quer dizer, no sistema acusatório brasileiro, a coisa mais importante agora é exatamente esse poder que eu chamo de poder imperial, que está nas mãos do Procurador-Geral da República. Por que eu acho, tenho a convicção de que vai sair uma denúncia?
Porque o doutor Paulo Gonet, ele pediu a prisão do general 4 estrelas, que é um general poderoso, há muito pouco tempo atrás. Sim. Então, evidentemente, se você chega a pedir a prisão do general que tem a força que tem o Braga Neto, é porque o esquema está formado. Porque eu teria uma insegurança se nós não tivéssemos tido essa prisão. Eu até na época escrevi um artigo chamado A Prisão que Liberta. Porque essa prisão é a prova, no meu ponto de vista, eu sou advogado criminal, estou falando como advogado, a prova quase evidente, vou dizer que é óbvio, mas que sairá uma denúncia. O que é a denúncia? Você faz uma pergunta muito interessante, especialmente para quem não tem formação jurídica. A denúncia é a peça formal do Ministério Público, que é apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo Dr. Paulo Gonet, e se recebida, e será recebida, porque já foram condenadas 330 pessoas pelo mesmo crime, dá início à ação penal. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é o mais tenso e importante. Porque se o doutor Paulo Gonet, assim como a época da pandemia, o doutor Aras não fez absolutamente nada contra o então presidente Bolsonaro, se o doutor Paulo Gonet não apresentar a denúncia, acabou. Aí é aquela, sabe aquela, eu gosto de futebol, né? Sabe aquela história assim, acabou, porque não tem nada o que fazer. Nesse momento, Chico, não estou te vendo, mas estou ouvindo tua voz, nesse momento, a coisa mais importante que existe é o poder imperial do Ministério Público. E acho, repito aqui, tecnicamente falando, que não tem como não vir denúncia. A denúncia deve vir rapidamente. E é bom que seja rapidamente, porque quanto mais o tempo passa, mais fácil fica para esse trabalho que eles estão fazendo, o direito deles, a ampla defesa, que é parte da grande mídia com muito dinheiro envolvido e parte dos advogados escrevendo artigos dizendo que esse inquérito parece com a Lava Jato, que é uma série de coisas que não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. Então, eu posso dizer a vocês, olhando sob o prisma técnico como advogado, que o fato de ter sido pedida a prisão pelo Dr. Paulo Gonet, do general Braga Neto, no contexto específico da tentativa de golpe, inclusive para matar Alexandre de Moraes, para mim deixa absolutamente claro que nós estamos prestes a presenciar dentro de 10 dias, espero uma semana, porque está tudo pronto, uma denúncia criminal contra Bolsonaro, contra essa gangue mais perto dele. O Cacai, e se sai a denúncia então ainda no mês de fevereiro, você imagina que é possível concluir o julgamento ainda no ano de 2025? Porque tem que ouvir, tem um número, né, de testemunhas que cada réu, né, porque daí eles vão se transformar em réus. São 40, né? 40 indiciados. Denunciados, podem ser denunciados. Podem virar 40 denunciados, cada um pode indicar 8 testemunhas, se não me engano. E isso... 13, é isso? É importantíssimo que você pergunta, pelo seguinte, cada fato tem direito a 8 testemunhas. A cada fato. São 40 réus e 10 fatos. É um caminhão de testemunha. Só que no mensalão, o Supremo estabeleceu uma forma de agir, é muito importante isso que você pergunta, que é o seguinte, vamos que sejam 500 testemunhas. Você pensa, acabou o mundo. Quem vai ouvir 500 testemunhas? Não é assim, houve em 30 dias que o Supremo Tribunal, no julgamento do mensalão, através da época do julgamento do presidente Joaquim Barbosa, estabeleceu que as testemunhas podem ser ouvidas por juízes auxiliares ou por juízes das varas onde as pessoas moram. Então, assim, em 30 dias podem ser ouvidas 500 testemunhas. Entendeu, Rodrigo? Entendi. O tanto que é importante você está perguntando, que assim, o ministro relator vai dizer o seguinte, olha, tem aqui 500 testemunhas. Os relatores, os juízes federais das varas tais e quais, têm 20 dias para ouvir essas testemunhas. E vão ser ouvidas em 30 dias. Ou seja, a instrução desse processo, isso é que é importantíssimo que as pessoas percebam. A instrução desse processo, ela vai ser muito rápida. Por quê? Repito, você bem perguntou. Ainda que sejam 500 testemunhas, elas podem ser ouvidas em 30 dias.
sem prejuízo ao direito de defesa, a plena defesa, nada. Aí depois, claro, a defesa vai ter o direito de fazer perícia, pedir. Não tem perícia a ser feita. Esse processo já tem 531 condenados. Ou seja, a materialidade, ela já está amplamente comprovada. As preliminares que já foram levantadas pelos mais diversos advogados, salvo se surgir uma coisa completamente nova, não vai surgir. Eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Ou seja, a materialidade está comprovada, as perícias, não existe perícia a ser feita nesse caso, está tudo lá posto, já foi julgado já. As preliminares já foram decididas, a competência já está decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O que vai agora é ter que comprovar a autoria. O doutor Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com essa história ou ele estava brincando? Entendeu? A doutora Michele, quem seja, o general Braga Neto, ou seja, gente, esse processo poderá estar julgado. Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma manifestação correta, técnica, há mais ou menos uns 20 dias, que em havendo denúncia, ele dará prioridade nesse julgamento. Prioridade significa o seguinte, vamos julgar. Sabe quanto tempo demora para julgar esse caso? Sinceramente, com a experiência que eu tenho no Supremo Tribunal Federal, eu sou advogado no Supremo, não parece não, eu tenho 40 anos de advocacia. Se você colocar esse processo para julgar no Supremo, ele pode ser julgado em até setembro, agosto. Então esse ano ainda, não. Chico, esse ano ainda deve sair. Seguramente. Acho que até o Natal sai esse julgamento. Muito antes até. Eu diria o seguinte, o que nós temos que cobrar, eu sou um chato de galocha nisso aí, vivo cobrando o doutor Paulo Gonet, não é por desconfiança dele, não, ao contrário, respeito muito o doutor Paulo. Mas assim, eu acho que a obrigação que eu tenho como advogado e como cidadão é alertar desse poder imperial do Ministério Público. Porque eu vivi a pandemia, vocês todos viveram. Eu falava com os senadores, que são meus amigos, eu estava em casa, vendo aquela CPI, e eu ligava para o Randolfo, eu ligava para o Renan, eu ligava para o Omar, falava, não vai acontecer nada. Se vocês não tomarem providências de mudar a Constituição para ter uma queixa subsidiária, o doutor Aras não vai denunciar. E não denunciou. Não denunciou, foi a maior frustração, do meu ponto de vista, da história do Brasil. Agora é diferente. Eu penso, e aí eu digo carinhosamente, assim, eu penso que a tentativa de matar, que foi iniciada, inclusive, o Lula e o Alckmin, nem chegaria a tanta comoção. E as políticas têm isso, né? Mas a tentativa de matar um ministro supremo mobilizou muito os democratas. Mesmo quem não é de esquerda, de direita, quem não é fascista, ficou mobilizado. Então eu acho que agora é hora, sim, de apresentar uma denúncia. Está passando a hora. Ainda é tempo, mas é um pouco tarde. Entendeu? É hora de apresentar essa denúncia. E aí depois você joga para o Poder Judiciário. E aí, Rodrigo, você faz uma pergunta essencial. Como é que funciona isso? Tem 500 testemunhas? 40 dias ouve todo mundo. Tem prova técnica? Que eu saiba, não tem. Que eu saiba, pode ser que surja alguma coisa diferente. Depois é o quê? 15 dias para alegações finais de lá e de cá e julgamento. Julgamento, não tem saída. Esse julgamento pode se dar em junho. Sim. E é bom que se dê, porque o país tem que parar de viver em torno desse mesmo assunto. É julgar essas pessoas e condená-las. Cacai, curiosidade, e se o Congresso aprovar a anistia paralelamente ao que estiver acontecendo no STF, em caso de denúncia, né, apresentada pelo PGR? O que acontece? Boa. Querida, essa é uma discussão que eu espero que não ocorra. Por quê? Porque qualquer anistia será submetida ao Supremo Tribunal Federal. Qualquer. Há um controle de constitucionalidade. O que nós temos que imaginar é que seria uma afronta ao sistema constitucional, à democracia, você imaginar um Congresso fazer uma afronta a um processo que está em plena vigência e está acontecendo. Por isso é que essa denúncia tem que vir logo, essa instrução tem que ser rápida, para que o Supremo Tribunal diga o seguinte, eles são responsáveis ou não são responsáveis?
Porque eu imagino que você imaginar a hipótese de um Congresso recém-empossado fazer uma afronta dessa ao Supremo, ao povo brasileiro e à estabilidade democrática é uma hipótese de decisão muito grave. Muito grave. Eu conversei com várias pessoas do Congresso Nacional que não acreditam que isso vai ocorrer. Não acreditam que chegarão a tanto. De qualquer maneira, o Supremo Tribunal, evidentemente, terá que ser chamado. Será uma ofensa enorme à estabilidade democrática, especialmente no momento em que, você imagina, se não tiver a denúncia, seria ridículo falar em anistia com alguém que não é sequer processado. É uma coisa contraditória. Sim. Mas em haver a denúncia e estando no meio do julgamento, é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. A provocação. Então, assim, a situação toda é complicada. Nada é simples. Mas eu que advoguei já para 4 presidentes da República, para 90 governadores, para vários senadores, eu sei que a discussão interna é muito grande, né? A direita cresce muito e cresce de uma forma assustadora no mundo inteiro. Só que as pessoas confundem, com todo respeito, ser humano com ser germano. Na verdade, as pessoas acham que tem alguma relevância o Trump ter ganhado lá com a situação do Bolsonaro aqui. Não tem nenhuma relevância, é zero. O Bolsonaro não existe para o Trump, não existe para os Estados Unidos. O que nós temos que ter, com maior tranquilidade, é a definição desse processo. Não dá para ficar sangrando em passar por uma denúncia técnica apresentada ao Supremo Tribunal Federal e depois de começar o julgamento, aí nós, formadores de opinião, eu tenho vários senadores e vários deputados que eu converso quase que diariamente. Se eu tiver uma denúncia e um processo sendo instruído, eu vou ter autoridade para ligar para alguns deputados de direita, com os quais tenho relação, fazer o seguinte: olha, se deu respeito, mas hoje eu não tenho uma denúncia, eu não tenho um processo. Essa aqui é a discussão que nós temos que fazer. Perfeito. Interessante, né? Esse tempo, eu imaginava que fosse levar esse ano aí de 2025. Não tinha essa informação de que poderia ser tão rápido. Eu acho que, inclusive, é uma boa notícia. Eu estou dizendo que será. Né? Isso. Oi? Não estou dizendo que será, mas pode acontecer, né? Que tecnicamente pode ser. Vai depender também de nós, né? Perfeito. Exatamente. Tá certo, Cacai. Obrigada, viu? Por compartilhar a sua noite conosco. E a gente se encontra aqui no N2. Um beijo para você. Beijo grande. Boa noite, querido. Beijão. O Cacai colocou até uma data aí, né? Provavelmente até setembro, né? Instrução, alegações finais, não sei o quê. Aí tem sempre aqueles embargos de declaração, não sei o quê. Se terminar até setembro, e aí você manda para cadeia até o final do ano. Aquele personagem que nós esperamos que vá. E, eu pelo menos tinha esquecido, o Braga Neto continua preso, né? O Braga Neto continua preso. Nesse momento, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o general está preso. E como o Cacai lembrou, é uma prisão que foi referendada pelo Procurador-Geral da República. Sim. O que só mostra que outras podem acontecer com a mesma anuência do PGR. Pois é. Deixa eu trazer um recado, porque eu vou voltar a falar, sabe do quê? Do mapa da mina, gente. O Edu Moreira entregou uma super aula na quinta-feira, explicando de um jeito bem simples, né, numa linguagem fácil, como dá para você assumir o controle da sua vida financeira e tomar decisões importantes com segurança. A boa notícia é que o replay dessa super aula continua valendo, está liberado, mas é por tempo limitado. Então, quem não conseguiu assistir, ou até mesmo quem quer indicar para algum amigo e familiares, a chance é agora. Mais de 150 mil pessoas acompanharam a aula. Então, o mapa da mina é importante para você. E se é importante para você, compartilhe. Não perca essa oportunidade. Acesse cln2.com.br e garanta a sua vaga para ficar bem informado e saber como proteger o seu bolso em 2025. Essa informação é importante demais. Essa sim. Né? Isso mesmo. Tá certo, meninos. Vamos nessa? Opa! 7h30 da noite. Obrigada, Rodrigo. Bem-vindo de volta. Chico Sá.
Obrigado, querida. Lembrando que amanhã tem Em Detalhes, né? Em Detalhes, estamos lá juntos, tentando decifrar essa figura chamada Gilberto Kassab. Amanhã, então, às 10h30 da manhã, converso com o Chico sobre esse grande articulador aí da política brasileira. E agora, 7h30, Chico Pinheiro. Agora tem Chico Pinheiro. Agora, na sequência. Tati Bernardi. Com Tati Bernardi, tá bom? Então, fique com Chico Pinheiro e a gente se encontra aqui no ICL. Amanhã eu tô no N1, logo cedinho. Beijo, comunidade. Até amanhã. Até mais. Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!